A janela de transferências aqui no nosso país se fechou na última quarta-feira, mas ainda os times do Brasil podem contratar jogadores que estão livres no mercado, jogadores sem contrato, inclusive podem inscrevê-los nas principais competições, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Por exemplo, aí na Copa do Brasil, a inscrição termina no dia 8 de agosto. Já na Libertadores ou Sul-Americana, é possível inscrever novos jogadores até o dia 19 de agosto para as quartas de final e até o dia 23 de setembro para as semifinais. Já no Campeonato Brasileiro, as inscrições vão até o dia 25 de agosto. Mas a principal dificuldade dos times do Brasil e também da América do Sul em tentar seduzir jogadores livres no mercado lá da Europa é que a janela europeia ainda está aberta e muitos ainda dão prioridade a ofertas das principais grandes ligas, né? Seguem esperando. Lá na Europa, por exemplo, a janela se fecha no dia 31 de agosto e para piorar, lá na Arábia também a janela de transferências está aberta e vai ficar por um bom tempo, tá? A janela lá na Arábia Saudita se fecha somente no dia 20 de setembro. Eu vou listar aqui nesse vídeo vários jogadores livres no mercado que seriam nomes interessantes para vários clubes, tá? Tanto do futebol sul-americano quanto do futebol europeu. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no canal e eu já queria te pedir aquela moral, deixa o like e se inscreve também, tá? Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muito conteúdo de futebol. Então vai lá me seguir. E agora bora ver esses nomes bem interessantes livrinhos no mercado. Bora começar falando sobre o espanhol David De Gea, que está livre no mercado após 10 anos jogando lá no Manchester United, onde viveu altos e baixos. Como eu falei pra vocês, ele agora está sem contrato e é uma opção interessante para diversos clubes. Ele já foi sondado pelo Bayern de Munique, Internazionale e times da Arábia, porém não tem nada avançado com nenhum clube. De Gea parar no futebol sul-americano é simplesmente impossível, tá? Pelo menos nesse momento, ainda mais porque o salário dele é altíssimo, galera, é muita grana, tá? Vamos ver aonde é que ele vai acabar parando, mas na minha opinião o De Gea ainda consegue atuar tranquilamente em vários clubes das principais grandes ligas europeias. Por exemplo, ele seria um ótimo nome para chegar lá na Internazionale no lugar do Onana, que foi justamente lá pro Manchester United. Mas como eu falei para vocês, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não tem nada avançado com nenhum clube. Outro goleiro livre no mercado é Timo Horn, de 30 anos, que teve uma vida toda dedicada ao Colônia. Horn esteve envolvido em negociações com a Fiorentina e também com Rangers, mas parece que até agora não chegou num acordo e segue sendo uma boa opção para vários clubes. O português André Moreira, de 27 anos, é mais um goleiro sem contrato. Ele chegou no Atlético de Madrid em 2014, mas nunca conseguiu se firmar, sendo emprestado para vários clubes. Ele passou as últimas temporadas como titular no Grasshoppers da Suíça, mas agora está livre no mercado, procurando mais uma oportunidade lá no futebol europeu. Bora agora para a lateral direita e quero falar sobre o Wilson Manafá, que teve contrato encerrado com o Porto e é mais um nome livre no mercado. Ele chegou até negociar com o Botafogo e não chegou num acordo, mas convenhamos, Manafá é uma boa opção para o futebol sul-americano. Outro lateral interessante livre no mercado é Hugo Malho, que pode estar de malas prontas para vir ao Brasil. O atleta de 32 anos encerrou seu contrato com o Celta de Vigo e é um nome analisado pelo Internacional há vários dias, ainda mais porque o técnico Eduardo Cudê trabalhou com ele lá no Celta. Atlético Mineiro é outro clube que também analisa a chegada do lateral. O brasileiro Bruno Peres, que teve passagens pelo São Paulo, Santos e Sport, teve seu vínculo encerrado com o Trabzonspor da Turquia, clube que defendeu nas últimas 2 temporadas. Com 33 anos, Peres busca uma nova equipe e o Bahia foi ligado ao jogador. Porém, depois uma fonte do clube baiano afirmou que não teve negociação nenhuma com Bruno Peres. O argentino Thiago Casasola estava no futebol italiano desde 2015. Ele passou por alguns clubes como, por exemplo, Lazio e Perugia, que foi o seu último time. Aos 27 anos, ele está livre no mercado e vê com bons olhos um retorno para o futebol sul-americano. Lembrando que ele consegue atuar tanto na lateral direita, como também como meia direito, dando bastante apoio ao ataque. Bora agora para a lateral esquerda e eu quero falar sobre Lucas Bicker. Apesar de ter nascido no Brasil, o jogador nunca atuou no futebol brasileiro e se naturalizou holandês. Com 30 anos, ele passou aí pelo futebol da Holanda, da Espanha e também da Bélgica, onde defendeu o KV Mechelen nas últimas temporadas. Ele está livre no mercado e com certeza seria uma opção interessante
principalmente para times aqui do nosso país. O equatoriano Aníbal Chala está de malas prontas para regressar ao futebol sul-americano. Depois de 2 temporadas no Atlas do México, Chala não renovou seu contrato e deve retornar ao futebol equatoriano, mais especificamente com a LDU, que já tem negociações avançadas com o jogador. No entanto, o atleta de 27 anos ainda não assinou nada e segue de olho em outras propostas do mercado. Você acha que ele seria uma boa opção para seu time? Comenta aí! O brasileiro Dalbert não renovou seu contrato com a Inter de Milão e é mais um nome interessante livre no mercado. Com 29 anos e cria da base do Flamengo, Dalbert passou pelo futebol português, francês e também italiano. Ele vem se recuperando de uma lesão no joelho e busca uma nova oportunidade no futebol, considerando inclusive um retorno para o Brasil. Bora falar agora sobre a zaga e quero começar com Sérgio Ramos, que encerrou recentemente a sua passagem sem brilho pelo Paris Saint-Germain. Ele aguarda propostas do mercado europeu, mas por enquanto nada de interessante apareceu. O nome do espanhol foi ligado a alguns times brasileiros, inclusive alguns meios de imprensa chegaram até a afirmar que ele recebeu proposta do Flamengo. Será que realmente Ramos consideraria uma vinda para o Brasil? Convenhamos que seria bem interessante, né? Mas eu acho bem difícil, pois ele já manifestou interesse em jogar no Inter Miami ao lado de Lionel Messi e agora aguarda uma proposta do time de David Beckham. Outro nome de peso livre no mercado é Jerome Boateng. Depois de 10 anos no Bayern de Munique e 2 anos no Lyon, o alemão está sem contrato e livre no mercado. Boateng atualmente está com 34 anos e o que eu quero perguntar para vocês acham que ele ainda consegue atuar em algum gigante da Europa? Bora para o meio campo agora e vou começar com o argentino Roberto Pereira, de 32 anos, que inclusive pode aparecer no futebol do Brasil. O Santos demonstrou interesse no meio-campista nas últimas semanas e inclusive chegou a fazer oferta para ele, mas depois nada acabou evoluindo. Roberto Pereira deixou a Udinese, onde passou 3 temporadas atuando lá. O paraguaio Oscar Romero, irmão de Ángel Romero, é mais um que está livre no mercado. Após curta passagem no Boca Juniors, Romero despertou interesse de times do Brasil. O paraguaio de 32 anos chegou até a ter negociações avançadas com o Vasco, mas depois acabou não evoluindo e é mais um nome interessante livre no mercado. O espanhol Juan Mata é mais um jogador sem contrato. Com 35 anos, ele encerrou sua passagem no Galatasaray e ainda não definiu seu futuro. Mata, que teve longa passagem pelo Manchester United, cogita se aposentar se nada interessante aparecer. O brasileiro Luiz Gustavo segue na busca por um novo clube. O jogador de 36 anos estava no Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e não teve seu vínculo renovado. O jogador já foi oferecido a alguns times aqui do nosso país, mas por enquanto não acertou nada. Você queria Luiz Gustavo no seu clube? Fala é! Além de Andrés Iniesta, de 39 anos, quer seguir jogando pelo menos mais uma temporada. O craque espanhol recentemente deixou o Vissel Kobe do Japão e foi ligado ao Inter Miami, onde voltaria a jogar ao lado de Lionel Messi, mas por enquanto não teve nada avançado. Mas convenhamos, hein? Imagina só Andrés Iniesta jogando aqui no Brasil. Mesmo com 39 anos, eu acho que ele atuaria facilmente. Diego Costa segue livre no mercado depois de uma passagem apagada pelo Wolverhampton. O jogador inclusive está em negociações com o Vasco, mas está em dúvida se vale a pena vir para o último colocado do Brasileirão, já que o Vasco tem grandes chances de cair para a Série B nesse ano. O argentino Luciano Vieto se destacou no Mundial de Clubes quando foi o nome da partida do Al Hilal contra o Flamengo. Ele está livre no mercado e o Racing, seu clube formador, segue de olho em tentar repatriá-lo. Mas falando a verdade, eu queria muito ver o Luciano Vieto atuando aqui no nosso país. Inclusive a torcida do Vasco invadiu as redes sociais do jogador, pedindo para que ele viesse ao Cruz Maltino. O jornalista argentino César Luiz Merlo informou que o Vasco fez oferta a Vieto, mas o atacante já recusou a proposta, falando que nesse momento a prioridade é voltar ao futebol europeu. O chileno Alexis Sánchez, de 34 anos, está com futuro aberto. Na temporada passada, ele defendeu o Olympique de Marselha e marcou 14 gols. Seu nome foi ventilado no futebol brasileiro, mas por enquanto não tem nada de concreto. O portal Gol informou que ele foi oferecido ao Corinthians e ele pede um salário na casa dos 2 milhões de reais por mês. O Timão não pretende pagar tudo isso e por enquanto não tem proposta oficial. Grêmio seria outro clube que também está de olho no chileno. Eden Hazard ainda não encontrou um novo clube. Ele talvez foi a contratação mais flopada da história do Real. Ele segue livre no mercado há 2 meses e não tem boas opções para seguir na carreira. A imprensa belga fala que Hazard cogita até se aposentar, já que até agora não chegaram propostas que ele considerou interessante. O argelino Islam Slimani está no radar do Coritiba. Com 35 anos, o atacante deixou o Anderlecht da Bélgica e pode pintar no futebol brasileiro. Slimani apareceu para o mundo na Copa de 2014, quando foi destaque da seleção argelina contra a Alemanha.
Meus amigos, listei vários jogadores livres no mercado e nomes bem interessantes que podem aparecer ainda no futebol do Brasil. Desses que eu citei aqui, tem algum jogador que você acha que combinaria com o seu time, que você queria que seu clube fosse atrás dele? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.